Amém, glória a Deus. Nesta noite, neste culto ao Senhor, o Senhor quer trazer a nós uma palavra ao nosso coração que se chama Cristianismo é ser livre em Deus. Cristianismo é ser livre em Deus. Nós vamos ver algumas liberdades que nós temos em Jesus Cristo. São muitas. Lembrando que liberdade não é libertinagem. Liberdade é poder viver livremente a vontade de Deus, enquanto libertinagem é viver livremente a vontade da sua carne e dos seus interesses pessoais. Nós vamos começar a ler Atos 14. Atos capítulo 14. Vamos começar a ler de 1 a 7. Versículo 1 até o versículo 7. Atos capítulo 14, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos. Guarda isso. Eles entraram juntos na sinagoga. Sinagoga hoje é como se fossem os templos feitos por mãos humanas nos dias de hoje. Então eles entraram juntos na sinagoga judaica e falaram juntos, de tal modo, certamente, provavelmente, um falou e o outro falou também, que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então, naquele culto, naquela sinagoga, estavam gregos e judeus, que ouviram Barnabé e Paulo ministrarem a palavra de Deus, e muitos deles se converteram a Jesus Cristo. Continuando, versículo 2. Mas os judeus incrédulos, não falou dos gregos, falou só dos judeus. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, contra Barnabé e Paulo e certamente outros irmãos que estavam com eles. Os judeus que não creram naquilo que Paulo e Barnabé pregaram, a verdade de Jesus Cristo, se irritaram e, como eles não queriam se expor, eles incitaram e irritaram outros, os gentios, para que se levantassem contra Paulo e Barnabé e todos que estavam com ele. Versículo 3. Entretanto, a despeito de, demoraram-se ali muito tempo. Lembra? Os gentios foram incitados pelos judeus de forma irritada a se levantar contra eles. Mas apesar disso, eles se demoraram ali muito tempo. Fazendo o quê? Falando ousadamente no Senhor. Se irritem contra nós. Falem mal de nós. Nos persigam. Estamos nem aí. A despeito disso, nós vamos fazer a vontade de Deus. E eles continuaram falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Isto é, Barnabé e Paulo continuaram pregando o evangelho de Jesus Cristo de forma ousada, com intrepidez, e vendo o coração deles ousado, intrépido, sem medo da perseguição, o Senhor veio e confirmou com sinais e prodígios, com milagres. Versículo 4. Mas
dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, aqueles judeus incrédulos, outros pelos apóstolos, pelo que Barnabé e Paulo estavam pregando. Versículo 5. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, então começou um tumulto. Não, Barnabé e Paulo estão certos. Não, eles estão errados. E começou aquela confusão. Associados com as suas autoridades, então não era só os membros judeus e os gentios, mas também as autoridades, que eles se juntaram para quê? Para ultrajar Paulo e Barnabé e os apedrejar. Versículo 6. Sabendo Paulo e Barnabé que iam apedrejar eles, o que eles fizeram? Fugiram para Listra e Derbe, outras cidades. Cidades da Licaônia e circunvizinhança. Com medo? Não. Onde anunciaram o evangelho. Quiseram nos apedrejar? Daí a gente vai embora e vai para outra cidade e a gente vai continuar pregando o evangelho. Nós vamos ler mais outros versículos de Atos 14, mas vamos começar a falar sobre essa liberdade, esse ser livre em Deus. Primeira coisa que nós vamos falar é que o cristianismo é ser livre da competição. De querer provar que é melhor do que o outro. É ser livre para fazer a obra de Deus juntos, sem competição. Pelo contrário, cooperando em amor. Em Atos 14:1, que nós lemos, Paulo e Barnabé, todos dois eram apóstolos. Todos dois tinham um chamado em Deus. Mas eles não estavam ali competindo um com o outro. Vamos ver quem mais agrada a Deus. Vamos ver quem mais chama a atenção. Vamos ver quem fala melhor. Olha, você fala, eu falo, vamos ver quem mais vai nos bajular. Não. Juntos eles entraram na sinagoga. E juntos eles pregaram. Eles estavam ali com um só coração. Com o intuito de juntos fazerem a obra do Senhor, sem competição, mas com cooperação e amor. Só quem deseja viver em Jesus Cristo o verdadeiro cristianismo, aprende e recebe dele essa liberdade, a liberdade de viver com cooperação e não com competição. Porque ninguém está aqui para provar que é melhor do que o outro. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dos céus, vem do Senhor. Não é você que gera, não é você quem produz. Logo você não tem que provar nada, porque tudo vem de Deus. Outra liberdade ainda dentro desse Atos 14, capítulo 14, versículo 1, é que em Jesus Cristo, nesse verdadeiro cristianismo, nós somos livres da autossuficiência, do eu posso. Quando o apóstolo Paulo falou, eu posso todas as coisas, se você ler os versículos anteriores, eu posso ser preso, chicoteado, passar fome, passar necessidade, passar nudez, ser perseguido. Eu posso passar essas coisas porque vale a pena por amor a Cristo. Ele não falou, eu posso na minha autossuficiência, eu faço e aconteço porque eu já aprendi como é, então agora eu posso sozinho. Não. Viver o cristianismo é ser livre para entender que nós estamos inseridos em um corpo, o corpo de Cristo, e que precisamos verdadeiramente uns dos outros. Deixa marcadinho Atos 14, abre na carta de 1 Coríntios. 1 Coríntios 12.
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 31. Vou ler bem devagar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 31 diz assim: a unidade orgânica da igreja, porque a igreja é um organismo vivo, é um corpo, o corpo de Cristo. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque em um só Espírito, todos nós, isto é, todos os cristãos que fazem parte do corpo de Cristo, fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também um corpo não é um só membro, mas muitos. Você não é sozinho e autossuficiente, você tem outros irmãos em toda a face da terra, em todo o corpo de Cristo. E nós precisamos uns dos outros. Continuando, versículo 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros, cada um deles no corpo, como quis, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Não pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem, só parecem, ser mais fracos, são os mais necessários. E os que parecem menos dignos, só parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra, muito maior honra. Também os que em nós parecem ser menos decorosos, nós revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àqueles membros que parecem ter menos honra, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, todos os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos devem sofrer com ele. E se um membro é honrado, todos devem se alegrar pelo fato dele estar sendo honrado. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu nesse corpo, na igreja, apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos os membros apóstolos? Porventura são todos os membros profetas? Porventura são todos os membros mestres? São todos os membros operadores de milagres? Todos os membros têm dons de curar? Todos os membros falam em outras línguas? Todos os membros têm dom de interpretar línguas? Não. Então procurai com zelo os melhores dons. Nós precisamos uns dos outros.
O corpo tem muitos membros. O corpo é um só, mas ele tem muitos membros. E nenhum membro pode dizer que não precisa do outro. Nós precisamos de todos os membros funcionando para que o corpo ande, para que o corpo se desenvolva, para que o corpo opere segundo a vontade de Deus. Deus colocou todos os membros como Ele quis. A uns Ele colocou para agir de uma forma, a outros Ele colocou para agir de outra forma, mas não significa que nenhum tem menos importância do que o outro. Aqueles que os homens aparentemente julgam sem importância, de menos valor, Deus então dá honra, maior honra, para mostrar que diante dele todos os membros têm igual importância. Logo, não deve haver divisão nesse corpo, e sim cooperação. Todos os membros devem cooperar uns com os outros com amor, dando a mesma importância uns aos outros. Se um membro sofre, todos devem sofrer com ele. Se um está chorando, a palavra diz: chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Isso é vida de corpo. Isso é ser livre, isso é um cristianismo de liberdade. A liberdade de ser corpo, a liberdade de ser membro deste corpo, a liberdade de não se achar autossuficiente, a liberdade de se importar com os membros, seja qual membro for, e amá-lo porque ele é importante para Deus. Essa é a primeira liberdade. A segunda liberdade, o cristianismo, é ser livre em Deus para não paralisar diante das ameaças, das perseguições, das discordâncias e dos apedrejamentos, que hoje você já não vê, quer dizer, no Brasil, né? Porque lá fora ainda existe apedrejamento. Enterram os crentes na terra e apedrejam a cabeça dele até ele morrer. Isso continua acontecendo nos países islâmicos, onde os cristãos são perseguidos até a morte. Aqui no Brasil isso não acontece. O apedrejamento aqui são com palavras, palavras que às vezes doem mais do que pedras de verdade. Mas nós vamos ver situações aqui em que os apóstolos, os irmãos, não paralisaram. Foram livres para prosseguir no Senhor, livres para continuar firmes na vontade do Senhor. Atos 14, volta lá para Atos. Atos capítulo 14, versículo 2 a 3 diz assim. Vamos ler novamente, capítulo 14, Atos 14, versículo 2 a 3 diz assim. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, apesar de, a despeito de, sem se importar com, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente do Senhor. Pula para o versículo 6 e 7, diz assim. Sabendo eles que iam ser apedrejados, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. As ameaças de apedrejamento, os ânimos irritados contra eles, não impediram que eles permanecessem no Senhor de forma ousada, anunciando o Evangelho e pregando a verdade de Jesus Cristo. No primeiro caso, eles não fugiram, eles, mesmo diante dos ânimos irritados contra eles continuaram ali muito tempo pregando a palavra. Já no segundo caso, quando eles viram que estavam quase sendo apedrejados, eles fugiram. E nas duas situações eles foram livres. Livres para ficar em meio à perseguição e pregar, e livre para fugir. E nessa fuga eles continuaram a pregar o Evangelho. É a liberdade.
a liberdade de passar por essas situações e continuar fazendo a vontade de Deus. Porque nenhuma irritação, nenhuma perseguição proveniente de irritações e calúnias e nenhum apedrejamento pode paralisar a vontade de Deus em você e através de você. Porque você é livre em Deus. As perseguições, as ameaças e os apedrejamentos não aprisionam o seu interior, nem a sua disposição de fazer a vontade do Senhor. Em Atos 14, 20 a 21 diz assim, Atos 14, 20 a 21. Atos 14, 20 a 21 diz assim. Rodeando, aqui no 19 mostra que Paulo ele foi apedrejado até cair ao chão e ficar quase como morto. E aí no versículo 20 fala, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Veja bem, a situação que nós vimos anteriormente, eles não foram apedrejados porque eles fugiram antes do apedrejamento. Já aqui, Paulo foi apedrejado, literalmente apedrejado, ao ponto de ficar tão ferido que parecia um morto no chão. E aí os discípulos de Jesus Cristo, vendo ele caído no chão, rodearam. E o que ele fez? Me levem para casa, cuidem de mim, porque eu estou quase desistindo. Não. Levantou-se, entrou na cidade, descansou um pouco, se recuperou e no dia seguinte, vamos Barnabé, partiu e continuou anunciando o evangelho. Ele não teve tempo para sangrar. Durante uma noite ele se recuperou, certamente cuidaram das feridas dele e no dia seguinte, já estou restabelecido, vamos embora Barnabé. Com apedrejamento ou sem apedrejamento, nós não vamos paralisar. Fui apedrejado, mas isso não é suficiente para me parar, porque a vontade do Senhor é a minha força e a razão do meu viver. As dores e as sequelas do apedrejamento não impediu que ele se levantasse. Não foram os irmãos que levantaram ele. Os irmãos o rodearam e encorajaram, mas quem se levantou foi Paulo. As dores e as sequelas do apedrejamento não impediram que Paulo se levantasse na força de Deus e prosseguisse para o alvo em Deus, sem ter que se explicar para os religiosos. Ele não teve que ficar perdendo tempo. Irmãos, não desanime não, eu fui apedrejado, tá? Isso acontece, tá? Ele não teve que dar explicação nenhuma. Ele se levantou, durante a noite cuidou das feridas e vamos embora. Vamos embora, prosseguindo, esquecendo para as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Me esquecendo desse apedrejamento e da dor das pedradas, prossigo para o alvo. Abre lá em Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 16. Na carta de Filipenses, Paulo pregou o que ele viveu. Ele foi apedrejado e se esqueceu do apedrejamento, dos insultos, da humilhação, da vergonha e prosseguiu para o alvo. E ele pregou isso aqui. Ele tinha autoridade para pregar porque ele vivia isso. E ele falou assim no versículo 12. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Olha, eu não sou perfeito ainda. Eu não cheguei à total maturidade. Mas eu prossigo para conquistar aquilo
para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu prossigo para o que Jesus quer na minha vida. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aí, até o 14. Ele não paralisava, ele prosseguia para o alvo. Ele prosseguia para a soberana vocação, para fazer a vontade de Deus. Ele não perdia tempo com pedras que lançavam sobre ele. Ele não perdia tempo com os insultos. Ele não perdia tempo com as calúnias. Ele não perdia tempo com as mentiras. Ele não perdia tempo com as provocações. Ele prosseguia para o alvo. Ele prosseguia para o que Deus estava chamando ele. Ele fazia como Neemias fez. Eu estou envolvido em uma grande obra. Não tenho tempo para bater papo com o inimigo. Outra situação está em Atos 15. Vai lá para Atos 15. Atos capítulo 15. Versículo 36 a 41. Atos 15, 36 a 41. Atos 15, 36 a 41. Atos 15, 36 a 41 diz assim. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre Paulo e Barnabé desavença. Então se separaram. Barnabé levou consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo escolheu a Silas e partiu com ele, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Eles tiveram um desentendimento exacerbado. Foi uma desavença mesmo. E o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar a liberdade de continuar apesar da desavença. Eu não vou abrir aqui, mas se você ler Atos, capítulo 12, versículo 25. Atos, capítulo 12, versículo 25. E Atos, capítulo 13, versículos 5 e 13. Atos, capítulo 13, versículos 5 e 13. Você vai ver que João Marcos, ele andava com Paulo e Barnabé e os auxiliava no ministério de apostolado. Eles faziam a obra juntos, Paulo, Barnabé e João Marcos auxiliando eles. Mas em um determinado momento, João Marcos resolve voltar para a igreja de Jerusalém e os abandona Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé continuam fazendo a obra, os dois juntos. E em um determinado momento, João Marcos apareceu novamente na presença deles. E aí Barnabé ficou feliz em ver João Marcos e chegou para o apóstolo Paulo e falou: Paulo, seria bom que João Marcos fosse novamente junto com a gente, ele nos auxiliou tanto, vamos deixar ele novamente conosco. E Paulo não concordou, não, e lá naquele momento ele nos deixou e voltou para Jerusalém, ele que fique lá em Jerusalém, não é justo que ele vá agora com a gente novamente. E Barnabé achava que João Marcos tinha que ir com eles. E Paulo achava que João Marcos não tinha que ir com eles. E aí eles brigaram. Literalmente eles brigaram. Discutiram entre si.
E o que aconteceu? Barnabé, então não vou com você não, Paulo. Eu vou lá fazer a obra de Deus junto com João Marcos. Ele, tá bom, então vai você. E eu vou pegar Silas e Silas vai comigo. Eles brigaram, 2 homens de Deus. Mas eles brigaram, porém não deixaram de se amar. Houve uma discordância séria entre eles, mas não criou raiz de amargura. Porque se houvesse criado raiz de amargura, nenhum dos dois iam continuar fazendo a obra de Deus como fizeram. Se eles continuaram sendo usados por Deus, é porque não havia raiz de amargura neles. Então as desavenças, elas não nos paralisam quando elas não se tornam em raízes de amargura. Discordar de alguma coisa pode acontecer, o que não pode haver é raiz de amargura e muito menos competição. Paulo e Barnabé, agora você vai para um lado, eu vou para o outro, vamos ver quem é que é melhor. Não, eles continuaram a não competir. Desde aquela época que juntos entraram para pregar na sinagoga, até então eles continuaram com o mesmo princípio. Eu vou para um lado, você vai para o outro, mas nós nos amamos. Não vamos competir, nem vamos ficar amargurados um com o outro. Tanto foi assim que anos depois eles se uniram de novo. Porque não houve amargura, houve uma discórdia séria, porém não amargura. Você não pode paralisar na amargura, você pode discordar de um irmão, mas jamais ficar amargurado com ele. É a liberdade do cristianismo. A liberdade de não concordar, porém amar e não ficar amargurado. Outra liberdade do cristianismo, liberdade em Deus, nós encontramos em Atos 14, de 10 a 15. Volta para Atos 14, de 10 a 15, diz assim. Atos 14, de 10 a 15. Vamos ler desde o 9. O homem era um homem que estava... Ele era coxo, ele era aleijado, e ele ficava na cidade de Listra, e ele ouviu Paulo pregar, e fixou os olhos em Paulo, e foi curado. E no versículo 10 diz assim, Atos 14... Atos 14, nem é o versículo 10 não. Eu quis falar o versículo 10 para mostrar que esse coxo, ele foi curado por Jesus através da vida do apóstolo Paulo. E muitos viram esse homem coxo durante muito tempo. E aí esse homem, de um salto, ele começou a andar. E as multidões ficaram perplexas ao verem ele andando. E aí diz aqui no versículo 11, na verdade é Atos 14, versículo 11, diz assim. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixam até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar esses animais junto com as multidões para Paulo e Barnabé. Versículo 14, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, dizendo, clamando, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. É a liberdade, é ser livre. Cristianismo em Deus é ser livre da necessidade de bajulação humana. Livre da necessidade de bajulação humana para se sentir valorizado em, por e para Deus.
é ser livre dos holofotes humanos, pois sabe que a vida que vive é para, por e em Deus, diante de Deus. Paulo e Barnabé foram grandemente usados, mas eles viviam um cristianismo de tanta liberdade em Jesus Cristo que eles não tinham essa necessidade doentia e escravizadora da bajulação humana. Eles eram líderes, mas eles não se sentiam mais líderes porque eram bajulados por homens. Eles não se sentiam mais líderes porque havia holofote entre eles. Pelo contrário, eles apontavam para o Senhor Jesus. Eles davam toda a honra a Jesus, que eles diminuíam e Jesus crescia. Essa é a liberdade do cristianismo. Abre lá em 2 Coríntios, deixa marcadinho Atos 14. Abre em 2 Coríntios, carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, versículo 7 diz assim. 2 Coríntios 4, versículo 7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Todo líder, todo cristão tem que ser um vaso de barro. O vaso de barro não chama a atenção, porque a preciosidade não está por fora, está por dentro. E se a preciosidade está por dentro, a preciosidade vem do Senhor que habita em nosso interior. Logo, a excelência do poder tem que ser dada a Deus e não a nós. Toda a glória, toda a honra tem que ser para Deus e não para o instrumento, para o vaso nas mãos dele. Outra liberdade que nós vemos aqui está em Atos 14, de 4 a 7. Volta para Atos 14. Atos 14, de 4 a 7, diz assim. Dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e os apedrejar, sabendo eles disso, fugiram para Listra. Isto é, eles fugiram e em nenhum momento eles se sentiram covardes ou fracotes por causa disso. Eles eram livres para não ter que provar para ninguém que eles eram super crentes, porque super crente não existe. Eles eram livres para fugir do apedrejamento sem sentir covarde ou derrotado. Abre em Lucas 4, deixa marcadinho Atos, e abre no Evangelho de Lucas, capítulo 4, 28 a 30. Lucas 4, 28 a 30. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 28 a 30, diz assim. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Jesus estava pregando na sinagoga. E eles, ouvindo Jesus pregar a verdade que confrontava, eles se encheram de ira contra Jesus. Versículo 29. Levantando-se Jesus... E levantando-se, Jesus se levantou. E o que aconteceu? Eles expulsaram Jesus da cidade. Saia daqui, Jesus, saia da cidade. E levaram Jesus até o alto mais alto do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá jogarem Jesus monte abaixo. E o que Jesus fez? Eu sou filho de Deus, daqui eu não saio. Vocês vão me jogar daqui, os anjos vão me sustentar. Vocês vão ver só, porque eu sou todo poderoso. Não. Jesus, porém, passando por entre eles,
retirou-se. Foi covarde? Não. Porque ele não tinha que provar nada. O crente não tem que provar nada. O crente tem que demonstrar e testemunhar retidão, santidade, caráter de Cristo, humildade, coração simples, submissão a Deus. Isso sim. Agora que é corajoso, porque enfrenta tudo e todos, não. Jesus aqui se retirou da mesma forma que o apóstolo Paulo e Barnabé fugiram naquela situação. Abre em 2 Timóteo, livro de 2 Timóteo, carta de 2 Timóteo, né, na realidade. 2 Timóteo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, olha o que diz, 2,14. Hoje, os apedrejamentos no Brasil, não nos países islâmicos, mas no Brasil, ainda são palavras, discussões, contendas, calúnias. E o que fala sobre isso? 2 Timóteo 2,14 diz assim, recomenda estas coisas. O apóstolo Paulo está ensinando Timóteo a fazer isso. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. 23, versículo 23. E repele, se distancia, não queira isso para você, as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só geram contendas. 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Isso é fazer o que o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé fizeram. Não contenderam, eles fugiram das contendas do apedrejamento. Jesus no alto monte passou por entre eles e retirou-se, não discutiu com eles. Não tentou provar nada. Tentar discutir é tentar provar, e você sai da graça de Deus e começa a tentar fazer justiça com as suas próprias mãos. E o cristão não foi chamado para isso. Estamos caminhando para o fim. Outra liberdade que nós temos no cristianismo é a liberdade de ser apedrejado sem ser destruído interiormente, sem ficar debaixo de culpas, questionamentos, neuroses, sem se vitimar e sem paralisar no desânimo e na tristeza. Lá nós não vamos ler, mas em Atos 14, 19 a 20, que nós já lemos, quando Paulo foi apedrejado, ele não paralisou. Ele não paralisou. Ele ficou caído morto no chão, quase como morto no chão. Os discípulos o rodearam, levantaram ele, ele entrou na cidade e no dia seguinte ele já estava anunciando o evangelho. Ele podia ter ficado aquela noite e caído em depressão. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Eu estou te servindo, estou sendo apedrejado, olha eu aqui todo ferido. Senhor, eu sou uma vítima. Senhor, eu vou desistir. Eu vou desanimar, Senhor. Por quê, Senhor? Que culpa tenho eu? Senhor, e agora? Como é que eu vou aparecer de novo, todo ferido com esse apedrejamento? Não vão nem mais me ouvir. Vão dizer que o Senhor permite isso porque eu estou em pecado. Não. Em nenhum momento ele caiu em neurose, ficou debaixo de culpa, se vitimou, questionou Deus ou paralisou. Tá ferido? Põe remédio, vambora, que tem muita gente precisando ouvir o evangelho.
Você é livre para não ser destruído interiormente. O seu corpo pode ser ferido. A sua alma pode ser ferida. Mas o seu espírito permanece firme em fazer a vontade de Deus. Então você é livre para ser apedrejado sem ser destruído interiormente, sem paralisar. Outra liberdade nós vemos em Atos 14, 20. Que quando Paulo, após ser apedrejado, estava lá no chão quase como morto, os discípulos, sem medo também de ser apedrejado, rodearam Paulo e o encorajaram, ao ponto de Paulo conseguir se levantar. É a liberdade de ser encorajado pelos irmãos no momento mais difícil, sem se sentir um fracote, derrotado e sem se envergonhar disso. O apóstolo Paulo, sendo um apóstolo, um líder, não se envergonhou dos discípulos. Não falou: olha, que vergonha, vocês estão me vendo aqui apedrejado e eu estou tendo que ser encorajado por vocês que nem líderes são. Não. O verdadeiro líder não tem vergonha de passar pela luta e precisar que ovelhas o encorajem. O apóstolo Paulo foi rodeado por suas ovelhas, pelos discípulos, e foi encorajado e se levantou. É a liberdade do cristianismo. A liberdade que um líder não tem que provar que é um super líder, mas que entende que há momentos tão difíceis que ele precisa do encorajamento das pessoas que o rodeiam. Também é a liberdade de se dispor a encorajar os enfraquecidos e desanimados sem se sentir superior a eles, entendendo que todos passam por momentos difíceis e de dor, por vales e desertos. Aqueles discípulos, quando rodearam Paulo ali no chão, apedrejado, ferido, falei: ia lá, ele está apedrejado, e nós aqui não, ó, somos superiores a eles aí, agora ele está precisando da gente, nós somos os tais. Não. Eles não difamaram Paulo. Eles não criticaram Paulo, eles não cobraram Paulo, eles não amassaram Paulo, eles não ridicularizaram Paulo porque ele tinha sido apedrejado. Eles o encorajaram, sem se sentir superior a ele. E levaram ele se levantou e levaram ele para dentro da casa deles e cuidaram dele com amor. É a liberdade de encorajar com amor, sem amassar, sem cobrar, sem ridicularizar e sem se sentir superior. Abre lá em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículo 8 a 11, diz assim. 2 Coríntios 4, versículo 8 a 11. Quando nós entendemos o que está escrito aqui, nós nunca mais vamos ridicularizar aqueles que passam por problemas. Em tudo somos atribulados. Todos passam por tribulações, porém não angustiados. Em tudo somos perplexos. Todos passam por momentos que os deixam perplexos, porém não desanimados. Em tudo todos os cristãos são perseguidos, porém nunca desamparados. Em tudo somos abatidos. Todo cristão passa por momentos de abatimentos, porém não destruído. Até aí. Todo cristão passa por isso. Então não aponte nem julgue ninguém. Seja um instrumento para encorajar, sem cobrar, sem amassar e sem se sentir superior. E o último item da liberdade que nós vamos ver hoje é a liberdade, o cristianismo que leva você a ser livre em Deus para ir e vir debaixo da direção dele. E só dele. Você não tem que depender da direção de homens, você tem que buscar direção em Deus, tendo como motivação o amor
e o serviço para com os irmãos e para com o próximo. Em Atos 14, volta lá para Atos 14, e são os últimos textos que nós vamos ler. Atos 14, diz assim, Atos 14, 20 e 21. Eu não vou ler todo, eu vou citar. Aqui diz que depois de se levantar do apedrejamento, no versículo 20, Paulo entrou na cidade. No dia seguinte, junto com Barnabé, partiu para Derbe. Anunciou o evangelho em Derbe. Depois de ter anunciado o evangelho em Derbe, voltou para a cidade de Listra, e Icônio e Antioquia. É o ir e vir. Veja bem, depois no versículo 24 fala: eles atravessaram a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge, desceram a Atália, navegaram para Antioquia. Eles iam e vinham com liberdade, a liberdade de ir e vir. Nós não somos robôs manipuláveis na mão de líderes. Nós precisamos estar observando e ouvindo a voz de Deus, porque Deus tem um chamado para a vida de cada um para ir e vir com liberdade. É para a liberdade que Cristo nos chamou, para viver a liberdade de fazer a vontade de Deus, indo e vindo. Você veja que Paulo, ele não teve medo de ir e nem medo de voltar. Primeiro, Paulo ele foi apedrejado na cidade de Antioquia. Quando ele se recuperou, ele foi para Derbe. E lá em Listra, que era uma cidade lá de Antioquia, ele voltou para lá. Ele voltou para onde ele tinha sido apedrejado. Por quê? Ele queria ser apedrejado de novo? Não. Ele leu o versículo 22 de Atos 14. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não, eu fui apedrejado, mas eu preciso voltar lá, sabe para quê? Ainda que eu corra o risco de ser apedrejado de novo, eu preciso voltar lá por amor, para encorajá-los, porque eles ficaram aflitos quando eu fui apedrejado, e eles podem esmorecer na fé, e eu preciso me dispor a ser um instrumento para encorajá-los, a que eles permaneçam firmes, porque mesmo passando por tribulações, nos importa continuar firme e fazer a vontade de Deus. Ainda que eu corra o risco de ser apedrejado de novo, ainda que eu corra o risco de passar por tudo aquilo de novo, eu amo demais aqueles discípulos, aqueles irmãos, para deixá-los agoniados. Eu vou lá para encorajá-los. É a liberdade de não ficar debaixo do medo. O medo não paralisou Paulo. O medo de ser apedrejado de novo não o paralisou. Encorajar os irmãos gritava mais forte no coração dele. E no final de Atos 14, eu não vou ler, depois vocês leem, Atos 14, o finalzinho dele, versículo 26 e 27. Atos 14, 26 e 27, aqui mostra que Paulo e Barnabé, eles voltaram para Antioquia, para quê? Porque lá a igreja estava reunida e foi lá que eles foram ordenados, ungidos para fazer a obra de Deus. Lá em Atos 13, versículo 1 a 3, se você ler na sua casa, Atos capítulo 13, versículo 1 a 3, você vai ler que Paulo e Barnabé foram ungidos e separados ali, na igreja ali de Antioquia, para ir fazer a vontade de Deus. Para exercer o ministério, o chamado que Deus tinha para a vida deles. E eles não foram ingratos, eles voltaram em humildade, depois de ter sido extremamente, eles podiam falar assim, nós já fomos tão usados por Deus, para que a gente vai voltar lá? Vamos continuar fazendo a obra de Deus. Não, eles se importaram com aqueles irmãos, eles foram gratos, eles voltaram lá, e lá eles contaram para eles tudo que Deus estava fazendo através da vida deles, para que eles vissem
como eles foram instrumentos nas mãos de Deus, ungindo e ordenando eles. É a liberdade da humildade de reconhecer que outros homens foram usados para que você fosse usado. Nunca se esquecer daqueles homens que um dia deram as suas vidas para formar você em Jesus Cristo, para formar o caráter de Jesus em você, para imprimir a palavra de Deus em você, para que hoje você possa ser usado por Deus. Eu, pastora Patrícia, e meu esposo, pastor José Arthur, jamais vamos esquecer do pastor Paulo Cardoso. Um homem de Deus, que foi instrumento nas mãos de Deus para edificar o caráter de Cristo em nós, para nos ensinar a sermos firmes diante das tribulações e das perseguições. E se hoje nós somos usados por Deus para ministrar a palavra, para sermos apaixonados pelo Senhor Jesus e para desejar a vontade dele acima de tudo e de todos, é porque esse homem buscou o Senhor e foi instrumento de Deus nas nossas vidas. É a liberdade de reconhecer e honrar aqueles que foram usados nas nossas vidas. Amém? Vamos viver esse cristianismo. Acabo aqui. Vamos viver esse cristianismo da liberdade. Livres da religiosidade que tenta nos colocar numa caixinha. Seja livre. Seja livre para ser apedrejado ou não. Seja livre para fugir ou ficar. Seja livre para permanecer pregando a palavra de Deus. Seja livre para discordar de alguém e continuar amando sem mágoas. Seja livre para não ser bajulado nem se colocar debaixo de holofotes humanos e ainda ser valorizado por Deus. Seja livre para sofrer perseguição, apedrejamento sem ser destruído por dentro. Seja livre para ser encorajado por irmãos ao seu redor em momentos difíceis, para depois ser um instrumento também para encorajar aqueles que estão passando por momentos difíceis. Seja livre para ir e vir onde for preciso e aonde o Senhor mandar, debaixo da direção dele. Amém? Amém. Deus o abençoe nesta palavra. Ouça quantas vezes for necessário. Deixe Deus ministrar ao seu coração. Amém? Deus os abençoe. Amém.